Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo é o teu nome. Pastor Ivo, pastora Tânia, pastora Catarina, Josi, quem mais? Cadê meus alunos? Álcool. Pastora Jacira, a pastorada toda. Rafael Farias, esse é sumido. Josi. Priscila Alves. Boa tarde. Boa noite ensolarada. Paz do Senhor Jesus. Ana Márcia. Paulino. Gabriela Alves, Alessandra, Caetano, deixa eu tirar o óculos, Vilma, quem mais está por aí? Vamos hoje dar continuidade a Daniel. Shabbat Shalom a todos, Valesca Medeiros. Nós chegamos hoje no capítulo 10 de Daniel e eu estava pensando, esses capítulos, nós temos mais 3 capítulos, Daniel 10, 11 e 12, né? Então, paz e minha, então eu vou passar por cada um deles, né? Até porque a gente vai depois chegar em alguns outros pontos, algumas coisas aqui eu quero me livrar, eu quero pular. Daniel capítulo 10. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Você que já chegou, você pode compartilhar este vídeo na sua página das suas redes sociais para que outras pessoas possam também fazer parte deste momento, né? E juntos nós possamos estudar a palavra do Senhor. Juntos nós possamos... Eu estou compartilhando nas minhas páginas e eu espero que você faça o mesmo. Que você compartilhe aí na sua página do Facebook, no seu Instagram, no seu Orkut, no seu WhatsApp, no seu... sei lá. Vai compartilhando aí. Vai compartilhando para que outras pessoas possam também participar deste momento que tem sido assim tão enriquecedor, né? De estudo da palavra do Senhor, de mergulhar nas Escrituras. E hoje vai ser uma bênção. Hoje vai ser uma bênção. Todos estão aí? Graça e paz. Marcelo. Todos chegaram? Todos estão presentes? Em turma? Cadê a turma? Cadê a turma? Pois bem, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que venha nos dar graça, sabedoria, para que nós possamos ministrar a sua palavra, mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós nesta tarde e noite, né? E conhecer mais um pouco, mergulhar mais um pouco nas profecias de Daniel e assim compreender que o nosso Deus é o Deus que tem a caneta da história nas suas mãos, né? Deus é o autor da história. Deus se revela através da história e Deus revela o seu poder na história, revela a sua majestade, revela a sua graça, revela os seus planos eternos na história. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez aos teus pés, rendidos diante da tua presença, rendidos diante da tua glória, debaixo da tua mão poderosa, reconhecendo, Senhor, nossa limitação, reconhecendo que nós nada temos, reconhecendo que nós nada somos, reconhecendo que não há em nós nada que nos qualifique para esta hora, mas ao mesmo tempo nós reconhecemos que toda sabedoria vem de Ti e por isso nós a Ti clamamos, a Ti pedimos, dá-nos sabedoria para compreender, Senhor, aquilo que as profecias de Daniel nos revela e assim nós possamos, olhando para o passado e vendo a forma
tão detalhista que tu te revelastes e profetizastes e cumpristes, que nós possamos olhar para o futuro e saber que aquilo que falta para o desenrolar de todas as coisas não ficará sem se cumprir, mas toda a tua palavra será levada a bom termo. Por isso, Senhor, nós pedimos, dai-nos espírito de revelação, dai-nos entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos absorver, não apenas na mente, mas no espírito, aquilo que tu queres nos ensinar. Em nome de Jesus, e nós daremos a ti toda a honra e toda a glória sempre. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Pois bem, chegamos no capítulo 10 de Daniel, certo? E aqui no capítulo 10 de Daniel há algumas lições que não quis pular, entrando só na questão das profecias, porque aqui, lógico, tem questões proféticas que precisam ser estudadas, mas há muitas lições práticas que nós precisamos incorporar. E o capítulo 10 de Daniel, para mim, é a maior revelação que nós temos acerca de batalha espiritual. É uma maior revelação que nós temos a respeito de esferas espirituais. Daniel vai trazer luz sobre um assunto que muitas vezes é muito distorcido ou muito pouco falado, muito pouco pregado, sobre esta questão de primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, onde estão os demônios, onde tem gente que acha que os demônios moram no centro da terra, né? Tem gente que acha que o inferno é um lago de fogo e de enxofre que fica lá no centro da terra, né? Não é. Então Daniel vai trazer muita luz em cima disso, vai trazer muito entendimento acerca disso, vai trazer aqui nesse capítulo entendimento a respeito desta questão de guerra espiritual, o que acontece quando eu oro, por que muitas vezes e muitas orações elas demoram para chegar, por que mesmo orando aquilo que está na agenda de Deus, aquilo que está no coração de Deus, aquilo que é plano de Deus para aquele momento, por que muitas vezes as coisas não acontecem assim no estalar de dedo, por que há esse nível de dificuldade. Para mim, esse capítulo 10 de Daniel traz muita luz a respeito disso, e para mim foi de uma compreensão assim muito grande, né? Quando eu pego Daniel e Efésios, eu compreendo muito a respeito de batalha espiritual, e eu gostaria de conversar um pouco a respeito disso, né? Daniel é um dos maiores exemplos que nós temos de oração na Bíblia. É um dos homens um dos homens que mais ora. Não sei se eu poderia dizer isso, mas é um dos homens de Deus na Bíblia que mais fala sobre oração, que mais nós encontramos em oração. É um dos homens com um nível de sensibilidade espiritual muito elevado. A percepção espiritual na vida de Daniel é uma marca muito profunda. E você vai perceber em Daniel duas coisas que para ele são preciosas: o estudo da palavra e a vida de oração. Então, oração e palavra para Daniel são coisas muito levadas a sério. Você vai encontrar Daniel orando profecias. Você vai encontrar Daniel examinando os livros, examinando as profecias, e ao examinar essas profecias, a atitude dele diante dessas profecias é de alguém que conhece muito o mundo espiritual e que tem uma sensibilidade muito grande às coisas espirituais. E eu acho interessante quando eu vejo isso na vida de um homem, né? Por quê? Porque a mulher, quando nós pensamos na própria formação, né, da mulher e do homem, eu costumo dizer que o homem vê o mundo pelo um telescópio, a mulher vê pelo um microscópio. A sensibilidade para as coisas espirituais na mulher é muito mais aguçada do que no homem. Não me pergunte por quê, mas é. Mulheres que são usadas no mover do espírito, o número de mulheres que são usadas para questões de espirituais é muito maior do que o número de homens. Então, assim, você encontrar mulheres devotadas à intercessão, devotadas à guerra espiritual, devotadas a questões que mexe com o mundo invisível, é muito mais comum do que você encontrar homens, né?
A mulher é mais emoção, ela é mais sensível às coisas, ela tem essa veia da questão da sensibilidade, da percepção. O homem é mais razão, né? O homem é mais lógico, então é mais difícil do Espírito Santo arrebentar estas fortalezas, né? E conseguir nos levar a um mover. Mas quando um homem se devota à oração e à percepção do mundo espiritual, sai de baixo. Porque ele vai com tudo, certo? Aí ninguém o segura, ninguém o detém, porque ele consegue fazer coisas assim. E Daniel é uma pessoa dessa forma, né? Daniel é um intercessor espetacular. No capítulo 10, pegue a sua Bíblia, deixa ela aberta no capítulo 10 do livro de Daniel, né? Do versículo 1 até o versículo 3, do versículo 1 do capítulo 10 até o versículo 3, nós vemos Daniel assumindo o peso do seu povo sobre os seus ombros para gerar em oração. Certo? Daniel vai orar. Olha o que vai dizer do capítulo. Eu não vou ler o capítulo todo, eu vou só ressaltar os versículos que são mais chaves, né? Do versículo 1 até o versículo 3 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra é verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Esse período aqui de Daniel, quando ele recebe essa palavra, quando ele recebe essa direção do Senhor, é aqui que entra o que nós chamamos do jejum de Daniel. Né? Esse jejum de 3 semanas, o que é que ele vai dizer? Manjar desejável eu não comi durante essas 3 semanas, manjar desejável eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se completaram 3 semanas, certo? Daniel vai entrar aqui num período de 21 dias de jejum, uma espécie de jejum, né? E oração pelo seu povo, ele vai chorar pelo povo. No versículo 2 ele diz assim: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. E tem algumas coisas aqui que são interessantes, né? Que vale a pena a gente ressaltar, né? Primeira, só para você se localizar, este ano aqui é o 3º ano do reinado de Ciro, ok? Daniel tem aqui aproximadamente 84 anos. Já se trata de um ancião de 84 anos, ok? Ele vai chorar, ele vai jejuar, ele vai entrar num período de 21 dias de jejum e oração pela libertação do povo do cativeiro. Aí você vai dizer por quê, né? Nesses 21 dias, por que ele vai orar pelo povo? Pasmem com o que eu vou lhe dizer. Para que o povo deseje sair. Não sei se você sabia, mas muita gente que estava na Babilônia estava muito bem, sua vida estava muito organizada e não voltou para Israel. Não voltou para a terra dos seus pais. Porque a mesma coisa aconteceu com muitos hebreus que estavam no Egito. Nem todos os hebreus que estavam no Egito foram junto com Moisés. Tinha gente que preferiu ficar do que se aventurar a entrar no meio de um deserto e viver uma aventura, né, seguindo um tal Moisés, a mesma coisa. Então, qual era o motivo do jejum e da oração de Daniel aqui? Um dos principais motivos do seu jejum e da sua oração, para que o povo tivesse desejo de sair da comodidade da Babilônia e voltar para a terra dos seus pais. Para que o povo tivesse desejo de fazer parte do plano de Deus, do projeto de Deus, que não era nem um pouco confortável. Você deixar o que te é seguro para o inseguro, você deixar todo o conforto, tudo aquilo que você está vivendo na Babilônia, para ir para um lugar que está tudo destruído, que não tem nada, no meio do nada. Então assim, o povo precisava da mão de Deus, o povo precisava de um mover de Deus muito grande no coração dele. Tivesse desejo de seguir este projeto do céu, de cumprir esta profecia, e não de responder simplesmente pela sua
do ponto de vista humano, né? No versículo 12, ele diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por tua causa. Desde o primeiro dia, falando deste período de oração, ele jejua e ele ora por estas razões. Primeiro, para que o povo tenha desejo de voltar para Jerusalém e que o povo se lembrasse de Jerusalém, porque Jerusalém tinha caído no esquecimento, né? E aqui nós vamos encontrar uma oposição, que você vai encontrar ela muito mais forte quando chega Esdras e Neemias para reconstruir a cidade, que é a oposição dos samaritanos. E hoje estudando, e às vezes nós falamos algumas coisas, e nós vemos algumas coisas na palavra do Senhor, e nós tomamos por garantido que todo mundo sabe o que é, né? E como é. E eu fiquei pensando assim, nós falamos tanto dos samaritanos, fulano é samaritano, o bom samaritano, não sei o que é dos samaritanos, mas quem são os samaritanos? Né? Será que todos os cristãos, você sabe quem são os samaritanos? Que povo é esse? Quem são esses samaritanos? Para você compreender o grande problema que existe entre judeus e samaritanos. Para você compreender isso, você vai ter que voltar ao período pós-morte do rei Salomão. Quando Salomão morre, o reino é dividido em dois, ok? Você vai ter o reino de Israel e você vai ter Judá. Israel fica com 10 tribos e a capital é Samaria. Judá fica com 2 e a capital é Jerusalém. É neste contexto, né? É nesse contexto das tribos de Israel que vai nascer um povo chamado samaritano, ok? Este povo samaritano, por ser da capital Samaria, eles têm algumas diferenças. São judeus, mas que se misturaram na sua religião, se misturaram com outros povos, absorveram outras coisas. Por exemplo, eles não têm... talvez você esteja dizendo assim, pastor, eles não têm, e eles existem até hoje. Existe até hoje. Existem grupos de samaritano, eles vivem numa cidadezinha, se eu não me engano, perto de Tel Aviv. Existe uma grande comunidade de samaritanos. Por exemplo, eles não têm Jerusalém como sendo uma cidade sagrada. Eles não dão essa importância espiritual para Jerusalém. Eles adoravam, eles tinham, o culto deles se dava no Monte Gerizim. Lembra que estava no poço em Sicá, conversa com Jesus, ele diz assim, a questão dela, quando ela diz assim, eu vejo que tu és um profeta, os nossos pais dizem que é no monte que se deve adorar. Ela é samaritana, ela faz parte deste grupo samaritano. Eles seguem a Torá, eles seguem o Pentateuco, mas, por exemplo, eles não têm rabino, eles não seguem o Talmud, que são livros escritos rabínicos do período do cativeiro babilônico. Eles não seguem essas orientações, e a religião deles é meio que... tem umas certas misturas. Então, eles não se dão com os judeus. Eles nunca se deram com os Judá. Nós falamos de judeus por causa de Judá, nesta divisão. Então, Israel, capital Samaria. Judá, capital Jerusalém. Ok? Então, aí você vai ter os dois reinos divididos nesse período dessa divisão. E o cativeiro babilônico, ele vai atingir Judá. A destruição é sobre Jerusalém. Os de Israel ficam. Então, quando eles voltam para reconstruir Jerusalém, existe muita oposição por parte dos samaritanos. Então essa birra, você vai encontrar Tobias e Sambalate no livro de Neemias, que são samaritanos. Então os samaritanos sempre eram tidos como um povo que se misturou, um povo que se perdeu, um povo cujo culto estava errado, certo? Então, onde é que eles adoravam? No Monte Gerizim. Enquanto o povo de Israel, o monte sagrado para ele é o Monte Moriá, onde está construído o templo, né? Seja bem-vindo, André. Onde está construído o templo? Ali é o lugar sagrado. Para os samaritanos, não. O lugar de adoração é no Monte Gerizim. Entenderam?
Então, por isso que tinha essa birra, judeu não se dá com o samaritano, judeu não para conversar com o samaritano. Quando nós falamos de judeu, tanto os religiosos quanto aqueles que eram de Judá. Judá, capital, Jerusalém, e Samaria, e Israel, capital, Samaria. Depois da destruição, depois do ano 70, depois que o povo se espalhou, depois que a terra foi tomada e tudo mais, aí essa separação caiu e muitos territórios foram tomados, muitos foram dados para Jordânia, muitos foram dados para o Egito, muitos foram dados... Então muita terra se perdeu hoje. O território de Israel corresponde a 5% do Médio Oriente. Israel é do tamanho de Sergipe, só para vocês terem uma ideia. É minúscula. Né? Então assim, já não tem mais essa separação, mas os existem e ainda estão ali perto na região de Tel Aviv, ok? Muito bem, só para vocês compreenderem o que são os samaritanos, quem são os samaritanos. No versículo 4 e no versículo 12, aliás, do versículo 4 até o versículo 12, nós vamos ver agora aqui Daniel recebendo uma visão especial do céu. Olha o que é que vai dizer aqui. No 24º ano, versículo 4 do capítulo 10. Como os judeus e os samaritanos também não creram na vinda de Jesus? Uma pergunta aqui do Cláudio. Como os judeus e os samaritanos também não creem na vinda de Jesus? Na realidade, essa pergunta é bem... Ela precisava de umas boas aulas. Vamos lá. Existe uma esperança messiânica, certo? Sobre todo Israel. Existe uma esperança de um Messias. Não é que os judeus não creem que Jesus Cristo não veio, na vinda de Jesus. Não, os judeus creem. Os judeus creem que Jesus foi um profeta. O que eles não creem é que Jesus era o Messias. A dificuldade deles é de compreender Jesus como sendo o Messias. Para eles, o Messias ainda não veio. Jesus é mais um profeta, certo? Então, para todos, Jesus é um profeta. Tanto judeus quanto muçulmanos, todos eles veem Jesus Cristo como sendo um profeta. Não o Messias esperado. Por quê? Porque os judeus, eles esperavam e esperam um Messias que restaure o reino físico a Israel. Então, toda visão do judeu com relação ao Messias é uma visão política, é uma visão física. Eles esperavam um chefe de Estado. Eles esperavam um Messias que os libertasse do Império Romano, que tomasse o reino de volta, que restabelecesse o reino de volta e que se assentasse no trono e ali ele iria reinar. Então tem algumas marcas do Messias, algumas ideias do Messias, algumas interpretações acerca do Messias. Primeiro, a restauração do reino. Porque o Messias, ele está associado a quem? A Davi. O Messias é chamado filho de Davi. Por quê? Porque havia uma promessa de que o Messias é o descendente de Davi que restauraria o reino de Davi. Restauraria o trono de Davi. E tem mais uma questão. Este trono seria restaurado, o Messias se assentaria no trono como o herdeiro legítimo de Davi e ele reinaria para sempre. O seu reino não teria fim. Logo, subentende-se para eles uma coisa. Qual é a marca do Messias? O Messias não morre. Se o reino do Messias é um reino sem fim, o Messias não morre. Você vai entender agora por que quando chega em Cesareia de Filipe, que Pedro traz aquela revelação assim tremenda acerca de Jesus Cristo, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, né? Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, ou seja, tu acabaste de receber uma revelação do céu acerca de quem sou eu. Se você continuar lendo o texto de Mateus, você vai descobrir que Jesus, quando diz isso para Pedro, Jesus diz assim, convém que o Filho do Homem suba a Jerusalém, ali ele será entregue pelos principais sacerdotes e será morto. Quando ele diz assim, será morto, Pedro fica apavorado. Porque Pedro, como bom judeu, Pedro cresceu aprendendo que o Messias é o descendente de Davi, que restauraria o reino de Israel, se assentaria no trono e o Messias não morre. Como que o Messias morre? Aí Jesus acabou de dizer que Pedro recebeu uma revelação do céu de que ele era o Messias. Aí quando acabou de dizer isso, Jesus disse assim, o Filho do Homem vai para Jerusalém e vai ser morto. Pedro diz, não, Senhor, tal coisa jamais te acontecerá. Tu és o Messias.
Messias não morre. O que é que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás. Gente, eu já preguei sobre isso na igreja. Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás, o Lúcifer. E nem está dizendo que ele está com demônio. Certo? Não. A palavra Satanás significa opositor. O que é que Jesus está dizendo? Pedro, tu estás se opondo ao projeto de Deus para a minha vida. E qual é a oposição? Aí Jesus vai dizer assim, tu cogitas segundo os homens e não segundo Deus. Certo? Tu cogitas segundo os homens e não segundo Deus. Tu estás tendo uma interpretação dos textos a meu respeito humana e não de uma revelação. Quando fala que ele não morreria. Porque eles caem na real, ele veio para restaurar nossa aliança, né? E não Israel. Exatamente. Mas não puxa mais não, seu Cláudio. Porque senão eu vou fugir totalmente do assunto. Mas só para você compreender. Então, o que é que eles esperariam? Um Messias político, chefe de Estado, que iria restaurar o reino, que iria restaurar o trono de Davi, a monarquia em Israel, se assentaria no trono e governaria e jamais morreria. Então, quando aparece um Messias mandando pagar imposto ao Império Romano, quando aparece um Messias mandando dar a César o que é de César, pagando tributo, um Messias que anda, em vez de andar cheio de soldados, um Messias que anda cercado de pescadores, não tem lógica. Você sabia que foi essa teologia errada, lá vai eu, né? Vocês me instigam. Você sabia que foi essa teologia errada que fez com que Judas vendesse Jesus? Judas amava Jesus. Choca. Amava Jesus. Judas, o traidor. Por que Judas vendeu Jesus? Primeiro, ele vendeu porque ele queria ganhar um dinheiro na história. Mas ele achou que fazendo aquilo, ele iria forçar Jesus a se revelar como sendo o Messias. Judas imaginou que se colocasse Jesus numa situação de morte ou vida, que ele iria agora arrebentar com tudo, colocar Roma para correr e tomar o império de vez. Por isso que ele entrega Jesus. Quando ele entrega Jesus para os principais sacerdotes, para o Sinédrio, e percebe que Jesus se entrega à morte, ele entra em parafuso. Ele não esperava aquilo. Ele esperava que diante dos soldados, diante da guarda que veio prender Jesus, Jesus ia arrebentar ali, ia chamar anjos, ia derrubar todo mundo, porque ele era o Messias. Como que ele iria se entregar? Aí Jesus se oferece. A quem buscais? Jesus o Nazareno. Eis-me aqui, me leve. Ele se entrega. Judas diz, Judas vai lá, pega aquele dinheiro, joga nos pés do sacerdote e diz assim, eu traí sangue inocente. Eu não entendi nada. Ele não consegue trabalhar a reação de Jesus e ele vê a bobagem que ele fez. Ele achou que vendendo Jesus, ele iria forçar Jesus a se rebelar contra Roma. No entanto, Jesus se entrega. Ele vai lá e se mata. Pela bobagem que ele fez. Entendeu? Então, os judeus sempre... O grupo de Jesus era constituído de judeus. Eles sempre esperaram, mesmo depois de tudo que aconteceu, eles sempre esperaram uma restauração física. O sonho de Pedro, o sonho de Tiago, o sonho de João, o sonho dos discípulos era ver o que está acontecendo hoje. O maior sonho da vida de Pedro, o maior sonho da vida dos apóstolos era ver Israel como eu e você estamos vendo. Restaurada, como uma nação, independente, com um governo, sem ter domínio sobre eles. Esse era o sonho deles. Mesmo depois que Jesus morreu, mesmo depois que Jesus ressuscitou. Você vai ver em Atos, no capítulo 1, que quando Jesus está caminhando com eles, agora que Jesus tinha morrido, ressuscitado, ficou 40 dias com eles aqui na terra. O que é que eles vão perguntar a Jesus em Atos? Ele chega e pergunta o quê? É agora que tu vais restaurar o reino em Israel? Senhor, é agora que tu vais restaurar o reino em Israel? Essa era a grande dúvida. Ok, Senhor, já morrestes, já ressuscitastes, já sopraste o Espírito em nós, já nascemos de novo. É agora que tu vais restaurar o reino em Israel? Percebe que eles não perderam essa esperança? E Jesus diz o que para eles? Não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O Pai estabeleceu pelo seu próprio poder um tempo e uma época para restaurar o reino a Israel. É isso que Jesus está dizendo. Mas não compete a vocês saber. Quando é que esse tempo se cumpriu? 1948.
Nós estamos vivendo aquilo que eles sonharam. Nós estamos vendo hoje, Israel é a figueira, a oliveira que floresceu, que cresceu, que deu ramos, que está dando fruto. Nós estamos vivendo e vendo essas coisas que os apóstolos sonharam e pediram a Jesus e quiseram tanto. Entende? Então assim, é por isso. Então, Jesus é visto por Israel como sendo um profeta, mas não como sendo o Messias. Isso para os judeus que não reconhecem ele como Messias. Mas nós temos os chamados judeus messiânicos que reconhecem que ele, sim, é o Messias. Ok? Mas bora lá. Versículo 4 até o versículo 12 do capítulo 10. Espero que tenha respondido. No 24º dia do primeiro mês, eu estava à margem do grande rio Tigre. Isso para responder uma pergunta a respeito dos samaritanos e judeus. Né? Todos eles esperam o Messias. Né? Versículo 5. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos como ouro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés como o brilho do bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão, e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, pus-me em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel recebe a visita de um anjo cheio de esplendor, cheio de glória, né? Diante deste esplendor, diante dessa experiência, três reações principais que Daniel vai ter. Primeiro, ele tem um claro discernimento, ele tem um profundo quebrantamento e ele provou uma gloriosa consolação. Né? Daniel perde as forças diante da visão espiritual. Eu já falei a respeito disso em uma das nossas aulas. Né? Esse choque de experiências espirituais que reagem no nosso corpo físico, muitas vezes você se sente esvaído. Né? Você se sente um mundo espiritual, uma experiência espiritual, você sente que foram embora, né? E há algumas coisas interessantes que ele ouve desse ser, deste anjo, né? Primeira coisa que ele ouve é que ele é muito amado no céu, né? Ele é muito amado no céu, que as suas orações foram ouvidas, que Deus acionou seus anjos quando seus filhos oram. Aqui há uma grande lição que ele vai dizer, né? Deus aciona os seus anjos quando os filhos de Deus oram. Olha o que é que ele vai dizer no versículo 12, na parte B, né? Todo o versículo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. A oração de Daniel moveu o céu e o céu moveu os anjos. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Então, eu aprendo aqui que os anjos de Deus são despachados e são fortalecidos à medida em que eu oro. Veja uma coisa, não se ora a anjos, não se fala com anjos, não se comunica com anjos, isso é feitiçaria. Eu vi teve uma época no Brasil que era muito comum você ver pastores com a história de que chamando Gabriel, chamando Miguel, chamando não sei quem, gente, isso é feitiçaria. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Eu não dou ordem a anjo. Eu não converso com os anjos, eu não oro a anjos.
Eu oro a Deus e Deus envia os seus anjos. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação, mas não submetidos à autoridade dos herdeiros da salvação. Então você não tem autoridade sobre os anjos. Os anjos estão a serviço do Senhor. Você ora a Deus e Deus envia anjos para te guardar, para te proteger, para trazer respostas. Sim, tudo isso pode acontecer, mas não que você vai conversar e orar a estes anjos, ok? Há outras lições, hoje nós vamos falar bastante sobre oração. Outras lições que essa experiência de Daniel vai me trazer é que a resposta, presta muita atenção a isso, a resposta de Deus às orações de Daniel, elas são imediatas. Olha o que vai dizer o versículo 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e humilhar-te, Deus ouviu as tuas palavras. Mas Daniel está há 21 dias em jejum. Demorou 21 dias para que este anjo chegasse. Mas o anjo deixa claro que no momento exato em que Daniel se pôs a orar, Deus ouviu as orações e Deus enviou aquele anjo. Ok? A resposta é imediata. Imediata. Mas o que é que vai acontecer? Se Deus, no primeiro momento em que Daniel se pôs a orar, Deus liberou a resposta, por que demorou 21 dias para este anjo chegar? Será que o trânsito entre o céu e a terra estava tão congestionado que o anjo demorou 21 dias para chegar? Que é isso? Vamos entender agora aqui. Aguça o teu coração, aguça o teu entendimento, que talvez isso vá trazer luz a muita coisa na sua vida, principalmente no que diz respeito à persistência em oração. Deus ouviu a oração no momento exato em que ele começou a orar e enviou. Mas olha o que é que ele vai dizer. Versículo 12 diz que eu vim por causa das tuas palavras. Quando? Do primeiro dia em que tu te aplicastes à oração. Faz 21 dias que esse anjo foi enviado. Faz 21 dias que esse anjo veio enviado do céu. Olha o que diz o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Uau! Onde ele o resistiu? Eu fui enviado. Onde é que Daniel está? Daniel está aqui no planeta Terra, orando por algo. A oração chega ao Deus. Deus envia o seu anjo, trazendo a resposta para Daniel da sua oração. Mas esse anjo vai dizer que o príncipe do reino da Pérsia o resistiu. O príncipe do reino da Pérsia o resistiu. Por que o príncipe do reino da Pérsia o resistiu? Daniel não está vivendo no período do Império Babilônico? Sim, Daniel está, né? Mas o próximo império, o povo foi cativo pelo Império Babilônico. Que é o próximo império que vai vir? O império dos Medos e dos Persas. O povo de Israel, ali naquele império, aliás, o povo de Judá, ali naquele império, era mão de obra. Era o povo que estava sustentando. O que o príncipe da Pérsia vai fazer? Aqui está falando de um principado. Ele não quer que o povo seja liberado, para que não haja um desfalque no seu governo. Olha aqui uma coisa interessante. Daniel é despachado do céu para trazer a resposta. No caminho, ele é interrompido pelo príncipe da Pérsia. E aqui algumas coisas que vale considerar. O apóstolo Paulo diz: eu conheci um homem que foi levado ao terceiro céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo, só sei que o foi. Paulo está falando dele mesmo. Então a primeira coisa que eu vou compreender é que existe um terceiro céu. E ele diz que lá ele viu coisas que não é lícito ao homem pronunciar. O que é esse terceiro céu? Esse terceiro céu é a morada de Yahvé. Este terceiro céu são os céus do Senhor. Este terceiro céu é a morada de Deus. Acima deste céu não há nada. O seu trono está elevado acima desse terceiro céu. Se existe terceiro céu,
E eu sei que existe um primeiro. Se existe terceiro, então, no mínimo, existe dois. Segundo e primeiro. Então, eu sei que o terceiro céu é a morada de Deus. Eu sei que o primeiro céu é esse céu firmamento que eu estou vendo. Esse aqui é o primeiro céu, a atmosfera. Este é o primeiro céu. Pois bem, se existe um terceiro céu, que é a morada de Deus, de onde o anjo veio, o primeiro céu que é esse que nos circunda, o que existe nesse segundo céu? Daniel vai me trazer luz sobre isso. Veja que o anjo está no terceiro céu e ele vai ser enviado para o primeiro céu, onde Daniel está. Onde Daniel está orando. Onde é que ele vai encontrar essa resistência? No segundo céu. Quando ele vai passando pelo segundo céu. E o que é este segundo céu? A morada dos demônios. Ou nós poderíamos chamar de regiões celestiais. O apóstolo Paulo vai chamar de regiões celestiais. E este lugar destas regiões celestiais é um lugar de guerra. É um lugar de confronto. É um lugar de batalha espiritual. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios. Nós estamos estudando Efésios aos domingos. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer quando ele fala a respeito de guerra espiritual. Ele diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vesti toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e manter-vos inabaláveis, depois de feito tudo. Pois a nossa luta, ela não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os espíritos dominadores, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essas regiões celestiais que Paulo está falando é justamente o segundo céu. Essa é a regiões celestiais. Aí você diz assim, e por que eu vou entrar numa guerra? Por que eu estou nesta luta? Eu vou entrar neste território tão perigoso, eu vou comprar briga neste território tão perigoso dessas regiões celestiais onde estão principados, potestades, dominadores, forças da maldade. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus libera para a sua vida passa por lá. E é ali que muitas coisas ficam retidas. Irmãos, oração, principalmente intercessão, ela tem um sentido duplo. Ela é um encontro, mas ela também é um confronto. Pela intercessão você se encontra com Deus, mas pela intercessão você entra em confronto com as forças das trevas. Veja que você ora, Deus libera, mas muitas vezes aquilo que já foi liberado está aqui. O anjo disse, no momento em que tu te aplicastes à oração, eu fui enviado. Mas houve uma resistência do príncipe da Pérsia. E ele me segurou por 21 dias. Você já imaginou se Daniel tivesse parado de orar? Você já imaginou? Por quê? Peraí que a gente já vai continuar e vai chegar lá. Agora veja, aí você me assim, tá, e para mim, por que eu vou ter que entrar nessa briga? É interessante que Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele diz que a nossa luta é contra essas forças do mal que estão nas regiões celestiais. Mas não é interessante que no capítulo 1 da mesma carta de Paulo aos Efésios, ele faz uma oração e ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Como? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Deus em Cristo já nos abençoou. E onde é o ponto-chave? As regiões celestiais. Por que no capítulo 6 Paulo vai dizer que nós temos que entrar numa guerra contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais? Porque no capítulo 1 de Efésios ele disse que as bênçãos que Deus liberou para a nossa vida em Cristo Jesus há 2000 anos atrás, a área de confronto para que esta verdade posicional se torne uma experiência, a área de confronto é justamente nas regiões celestiais. O que esses demônios estão fazendo neste lugar neste gap, né? Between o céu, entre o céu de Yahvé e o nosso céu onde as coisas acontecem. Deus libera do seu trono para que eu experimente aqui embaixo. Mas aqui no meio há uma coisa chamada regiões celestiais, onde existe uma guerra travada. E Paulo diz, toda sorte de bênção em Cristo Jesus já foi liberada
para você aqui nessas regiões. E Paulo disse que você vai ter que entrar numa guerra travada. Nossa luta, diz Efésios. Nossa luta. Ele não diz a luta dos pastores, ele não diz a luta dos intercessores, ele não diz a luta dos guerreiros, ele diz nossa luta. Ele está escrevendo para a igreja. A luta nas regiões celestiais é nossa. Irmãos amados, bote um negócio na sua cabeça. Existe uma diferença entre um direito posicional e um direito experimental. Deus não está criando bênçãos para nós. Nós já fomos abençoados. Deus não está fabricando coisas novas para a nossa vida. Ele já fez tudo. Tudo está pronto. Tudo está pronto. Mas isso é uma posição. Isso é uma posição. Eu preciso transformar esta posição em uma experiência. E neste processo entre a posição e a experiência, a guerra espiritual, ela se faz altamente necessária, porque você vai encontrar uma oposição. Não ignore os ardis do inimigo, não ignore as artimanhas do inimigo, não ignore as maquinações do diabo. Porque se você ignorar, você não vai ver materializado na sua vida, como uma experiência, aquilo que já é seu como um direito. E você vai passar pela terra, lendo na Bíblia, milhares e milhares de bênçãos que você nunca provou, porque você acha que ela vai cair por descuido na sua vida. O que Daniel vai fazer? Daniel ora, Deus ouve a oração de Daniel e envia um anjo. Há uma oposição. Ele não sabe, mas ele é induzido por Deus a continuar em jejum. Ele orou e aqui, olha o que é que eu vou entender. Olha a lição que isso aqui vai me dar. As orações de Daniel fortaleceram. As orações de Daniel fortaleceram aquele anjo que foi enviado por Deus para trazer a resposta para ele. Ele precisava de reforço. Por quê? Por que ele precisava de reforço? Porque trata-se de um anjo. E olha o que vai acontecer. Não se esqueça, nós falamos que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Trata-se de um anjo. Quando ele passa pelo segundo céu, imagina a cena. Quando ele passa pelo segundo céu, ele vai se encontrar com um príncipe. Este anjo que foi enviado para trazer uma resposta para Daniel, ele agora vai encontrar-se com um ser espiritual que, embora sendo das trevas, é superior a ele. Deixa eu só colocar aqui para carregar o meu suporte do celular que está quase descarregando. Aguenta aí. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai encontrar-se agora com um ser espiritual que é superior a ele. Um anjo não é maior do que um príncipe. Pastor, mesmo na questão de um anjo de Deus e um príncipe das trevas, esta hierarquia, ela permanece? Permanece. Essa hierarquia é tão forte, irmãos, porque os dons que Deus deu aos seres espirituais, mesmo eles tendo caído, Deus não os revogou. Você vai encontrar na carta de Judas, uma declaração de Judas que é uma grande lição para nós. A Bíblia diz que houve uma guerra pelo corpo de Moisés. Quando Moisés morreu no Monte Nebo, seu corpo sumiu. Nós não sabemos o paradeiro do corpo de Moisés, né? A Bíblia diz que Satanás veio para brigar pelo corpo de Moisés. Satanás queria o corpo de Moisés. E Miguel entra em guerra pelo corpo de Moisés. E nesta guerra, quem é Miguel? Nós vamos falar dele agora. Quem é Miguel? Um príncipe. Um príncipe de Deus que trabalha com guerra. É um príncipe de guerra. Miguel é o príncipe que comanda os exércitos de guerra de Yahvé. Mas quando este príncipe vai bater de cara com Satanás, que é um príncipe, veja que diz Judas que Miguel não ousou emitir sentença sobre Satanás.
porque era um príncipe. Era uma guerra de príncipe com príncipe. E Judas diz que Miguel vai repreender ele, dizendo como? Que Deus, o Senhor, te repreenda. Entende? Então, por como de uma questão de hierarquia. Se Deus não fosse invocado para entrar naquela guerra, a guerra entre os dois iria estar durando até hoje. Porque era força, medindo forças iguais. Não tinha como. Olha o que vai... Será que só o quê, Alessandra? Não entendi o seu será que só. Olha o que aqui, completa a pergunta que eu posso até responder aqui. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 13. Continuando. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Olha aqui o tempo, 21 dias. Então Miguel, olha aqui. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei aqui com os reis da Pérsia. Olha a guerra travada. O anjo vem, chega no segundo céu, o príncipe da Pérsia o segura. Ele não conseguiria se livrar. E quanto tempo demora essa guerra? 21 dias. E não é interessante que esta guerra entre o anjo que traz a resposta para Daniel e o príncipe da Pérsia dura exatamente o tempo do jejum de Daniel? O que eu vou entender aqui? Que a oração de Daniel, que o jejum de Daniel foi o que fez Deus enviar reforço do céu. Por causa do jejum e por causa da oração de Daniel, Deus envia reforço para aquele príncipe, para aquele anjo. E quem que ele vai enviar agora? Ele vai enviar Miguel, que é um príncipe. Ele vai enviar Miguel, que é um príncipe, para brigar com o príncipe da Pérsia. Enquanto isso, o anjo vazou, né? Enquanto os dois brigaram lá, o anjo vazou e veio trazer a resposta para Daniel. Ok? Então, o que é isso? Isso se chama guerra espiritual. Guerra espiritual. Então, o jejum e a oração são instrumentos que Deus nos deu para fortalecer. Irmão, não pare de orar. Não pare de orar. A sua oração, ela não vem para convencer Deus. Tem gente que acha que orar é fazer chantagem com Deus. Tem gente que acha que oração é para convencer Deus a fazer alguma coisa. Você nem precisaria orar se fosse assim. Por quê? Porque ele já fez. Se eu pego a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que ele já me abençoou com toda sorte de bênção espiritual, para que eu vou orar? Para que eu vou orar? Se ele já fez, eu vou pedir o que a ele? Nós não levamos em consideração que existe uma oposição na oração. Que existem muitas coisas na nossa vida que elas estão retidas. Existem muitas coisas que já nos foi liberada há muito tempo. Mas nós não continuamos orando. O que vai acontecer? No segundo céu, aquilo que foi liberado por Deus do terceiro céu ficou retido. O que faltou? Faltou jejum, faltou oração. Para que Deus envie reforço. Queridos, amados, preciosos, há uma guerra espiritual à nossa volta. Guerra espiritual, irmãos, não é uma questão de chamado ou não chamado, é uma questão de sobrevivência. Repito aquilo que Paulo diz em Efésios 6. A nossa luta. A nossa luta. Diga isso aí, na sua casa, onde você está. A nossa luta. Ele não diz a minha luta, a luta dos apóstolos, a luta dos pastores, dos evangélicos. A nossa luta. Guerra espiritual é algo inerente à vida cristã. Batalha espiritual é algo inerente à vida cristã. Você está numa guerra. Você está numa batalha. Querido, amado, precioso, deixa eu te dizer uma coisa. Absolutamente nada na sua vida acontecerá sem que enfrente um nível de resistência espiritual. Isso não é mistificar as coisas. Isso é reconhecer que existe uma oposição. A Bíblia diz que nós temos um adversário. O vosso adversário, o diabo. Ele está aí. E qual é o papel dele? Matar, roubar, destruir.
Não joga isso para outros, não joga isso para escanteio. Entenda que isso tem a ver com você, isso tem a ver com a tua vida, isso tem a ver com as mínimas coisas da tua vida, até mesmo com as grandiosas coisas da tua vida. Não pense que guerra espiritual é algo que vai acontecer na tua vida se um dia você for para o ministério, você for fazer missões, você for fazer coisas grandiosas, aí vai ter guerra. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Guerra espiritual, oposição na sua vida, ela acontece em todas as coisas que você vai fazer. Com maior ou menor intensidade, há uma oposição 24 horas por dia contra a tua vida. Não se iluda. Não se iluda. E ou você se posiciona em oração, em jejum, ou você verá abortado na sua vida muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que é sua. Muita coisa que Deus já te deu. Você não está convencendo Deus. Você está mandando reforço para os anjos de Deus que estão trabalhando em teu favor. Já pensou se Daniel tivesse parado de orar com 10 dias? Exatamente, pastor Felipe. Pastor Felipe está dizendo, estamos neste momento em uma guerra a nível mundial. Olha só, o que o pastor Felipe trouxe aqui é realmente espetacular. Nós estamos hoje vivendo uma guerra a nível mundial. Olha a importância da adoração, olha a importância da oração, olha a importância do jejum, olha a importância dos decretos proféticos. E olha, amado, e isso não é para o mundo, não. É a igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Paulo, quando disse que nós estamos numa luta, ele escreveu isso numa carta destinada à igreja. Nós estamos pregando aos domingos sobre isso. Paulo mandou essa carta para a igreja. Essa luta espiritual é nossa. Essa guerra espiritual é nossa. Certo? Ela é nossa. Ela se reflete no universo físico, sim. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Para aquele povo, presta atenção a isso. Deus está nos ensinando muita coisa hoje. Para aquele povo que estava há 70 anos no cativeiro, sabe o que é que eles estavam? Sabe o que é que eles estavam provando na cabeça deles? Sabe o que é que eles estavam vivendo? Mais uma conquista de um rei mais bem preparado que subjugou Israel. Para eles, Nabucodonosor é um conquistador que foi lá e trouxe o povo agora está debaixo do cativeiro. Algo político. Algo simplesmente político, de conquista. Daquele período histórico, isso era muito comum. Mas quando Daniel entra no mundo espiritual, qual não é a grande surpresa? A grande surpresa é que Daniel vai descobrir que há uma guerra travadíssima no mundo espiritual. Há espíritos operando, há anjos guerreando, há príncipes de Deus. O povo está fazendo sabe o quê? Na Babilônia, trabalhando, estudando. Para eles, aquele cativeiro é só aquilo. Eles estão vendo aqui embaixo. Mas de repente Deus levanta Daniel e Daniel percebe que há um universo paralelo. Há sempre um universo paralelo. Você vai encontrar um Nabucodonosor tendo um sonho que traz um mapa dos reinos, conquistas, reinos sucedendo reinos. Mas quando Daniel tem os olhos espirituais abertos, ele vai descobrir forças espirituais operando por trás de tudo isso. Ele não vai tentar convencer Nabucodonosor daquilo. Ele não vai tentar convencer Israel daquilo. Ele nem compartilha muita coisa com todo mundo. Quando ele vai orar, ele chama aqueles que compreendem a sua linguagem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não vamos tentar colocar na cabeça das pessoas do mundo que o que nós estamos vivendo hoje é espiritual, há uma batalha espiritual a nível mundial. Essa não é a linguagem deles. A linguagem do mundo lá fora, a linguagem secular, nós estamos vivendo uma pandemia, pessoas estão morrendo, e é real. É real. Mas há um povo nesta terra. Há um povo que tem os olhos espirituais abertos para compreender um outro universo paralelo. E entender
que há uma guerra travada lá fora. Não significa que nós não vamos reconhecer as consequências que estão aqui embaixo. Nós vamos reconhecer. Nós vamos lidar com elas com seriedade. Nós vamos lidar com elas com responsabilidade. Mas, contudo, entretanto, todavia, nós sabemos que essa realidade física é o reflexo de algo espiritual e que nós, como igreja, temos que entrar lá. Nós. Não é o mundo. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e ao homem natural é impossível. Certo? Então não tente fazer com que o seu vizinho, o seu amigo de trabalho, com esse discurso, vai achar que você é um doido. De que há uma guerra espiritual, príncipes das trevas, príncipes de Deus, batalha o universo está em polvorosa e não sei o quê. Vamos dizer que você é um fanático doido. Por quê? Porque estas coisas, elas se discernem no espírito, por aqueles que tiveram seu espírito humano recriado. Essa não é a linguagem do mundo. A linguagem do mundo é pandemia, é número de mortos, a gente vai chorar, é atitudes políticas, nada de errado com isso. Enquanto Daniel tinha essas revelações, o império estava acontecendo. Enquanto Daniel via todas essas coisas, recebia todas essas orientações, as coisas estavam acontecendo normalmente aqui no seu reino, aonde ele estava. Entende? Mas nós não podemos negligenciar esta realidade. Há um mundo espiritual que nos cerca e nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de orar. Repito, nós não podemos parar de orar. Até que? Porque, repito, se Daniel tivesse orado só 10 dias, talvez não tivesse vindo a resposta. Então ele vai receber essa resposta da parte do Senhor. Mas bora lá mais um pouquinho para a gente terminar esse capítulo hoje. Né? No versículo 14, né, ele foi resistido no versículo 13. No versículo 14, ele vai receber discernimento acerca dos propósitos de Deus. Vocês me aguentam mais aí um pouquinho. Eu não vou perguntar se vocês aguentam, porque, como diz o Willis, se vocês disserem que não, eu vou ficar do mesmo jeito. Olha o versículo 14, assim: agora vim, para fazer-te, o anjo está dizendo para ele, agora vim, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para os últimos dias. Para o teu povo, não se esqueça disso. Eu vim para dar você a entender o que vai acontecer com o teu povo. Quem é o teu povo, Daniel? Israel, ou melhor aqui Judá, mas vamos colocar tudo como Israel. Israel, certo? Não tem nada a ver com igreja aqui. Israel, ok? Uma longa revelação a respeito do futuro, porque isso vai acontecer no futuro. Ele vai dizer aqui no versículo 14, ele vai dizer assim, porque a visão é ainda para muitos dias. Ele vai trazer entendimento a respeito de algo que vai haver muitos dias. No versículo 13, também no versículo 20, olha o versículo 20, nós já lemos o versículo 13, vamos ler, fala que nós te escuta, Willa querido. No versículo 20 diz assim, e ele disse, sabes por que eu vim a ti? Versículo 20, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Olha que coisa interessante. Eu vim a ti, sabe porque eu vim a ti? Eu vou voltar a pelejar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu voltar para o céu, eu vou entrar em guerra de novo com o príncipe da Pérsia para poder passar por lá. E depois vai vir o príncipe da Grécia. Olha que coisa organizada. Sabe o que esse anjo vai trazer aqui para Daniel como entendimento? Para cada império há um príncipe das trevas destacado para influenciar aquele império. Aqui ele vai dizer o seguinte, olha, no versículo 13, ele diz assim, olha, o príncipe da Pérsia, ele fala do príncipe da Pérsia, com quem ele lutou durante aqueles 21 dias e Miguel ficou. Depois ele vai falar que quando ele voltar ele iria enfrentar ainda o príncipe da Grécia. Quem era? Olha, Império Babilônico, um príncipe. Depois vem o Império Medo-Persa. Os persas passaram na frente.
né? Os Medo-Persa, ele vai enfrentar um príncipe específico, ele chama de príncipe da Pérsia. Depois ele vai enfrentar o príncipe da Grécia. Você percebe que trocou de império, trocou de principado, trocou de força das trevas. E aí nós vamos entender algumas coisas. Pastor, nos nossos dias, você sabia que há um príncipe das trevas que tenta manter e exercer controle sobre cada nação? Para quê? Para influenciar. Influenciar costumes, influenciar... É o que Paulo vai chamar de Deus deste século, que cega o entendimento das pessoas para que o evangelho não seja anunciado. Para pregar o evangelho, guerra espiritual. Quantas vezes você vai pregar num local e você sente aquela oposição? O que é isso? As forças das trevas que operam na atmosfera, tentando impedir que a mensagem chegue no coração das pessoas. A Bíblia diz que Paulo diz assim, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Paulo ora para que o povo tenha espírito de revelação, para que sejam iluminados os olhos do seu entendimento. Então, há forças espirituais da maldade territoriais. Outra coisa interessante que ele vai trazer aqui, então, esse discernimento sobre guerra espiritual, não é o meu tema, eu não vou falar hoje sobre batalha espiritual, mas só para você entender. Há uma força das trevas que tenta governar cada região? Há uma força das trevas e ela se fortalece de tipos específicos de pecado. O que é que alimenta estas forças das trevas? Veja, se a oração e o jejum, principalmente o jejum, a fortalece os anjos de Yahvé para guerrear as nossas guerras, o pecado produzido na carne fortalece os príncipes das trevas para exercer domínio sobre as nações. Vocês lembram de Gênesis, quando o homem pecou? O que é que Deus vai dizer à serpente? Pó comerás todos os dias da tua vida, mas cobra não come areia. De que pó Deus estava falando? A parte do homem que era pó, Satanás levou o homem à queda, tentando fazer com que ele entregasse a ele o seu espírito, que é a imagem e semelhança de Deus, era isso que Satanás queria. Ele não conseguiu, mas ele tinha direito a uma parte do homem, e Deus é justo e diz, tu vais comer pó. O que é que Deus está dizendo? Tudo aquilo que o homem produzir no seu corpo em pecado será o teu alimento. Se o jejum fortalece os anjos, o que é o jejum senão a mortificação da carne? Os pecados na carne fortalecem os príncipes das trevas. Vira um ciclo de alimento. Os príncipes das trevas instigam, a nível nacional, estou falando de nação, instigam ao pecado, influenciam ao pecado, e estes pecados se tornam alimento que fortalecem a eles. Quem é que vai interromper esse ciclo? A oração da igreja. A oração da igreja. Porque pela oração e pelo jejum, nós declararemos guerra a essas forças das trevas. Mas é preciso também, mas a oração e o jejum da igreja também são alimentos que fortalecem os anjos de Yahvé para guerrear as nossas guerras. Ou seja, guerra. Guerra, batalha. Batalha, batalha, batalha sem trégua. Batalha sem trégua. Pois bem, no versículo 21, diz assim a palavra: mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, falando dos príncipes, a não ser Miguel, vosso príncipe. Olha aqui, se existe príncipe das trevas, existe príncipe de Deus. E é interessante que aqui o anjo vai dizer, Gabriel vai dizer para Daniel uma coisa interessante. Ele vai falar de Miguel e ele vai falar que quando ele fala de Miguel, ele chama Miguel de vosso príncipe. É o único príncipe que nós sabemos, ou melhor, é a única nação, é o único povo que nós sabemos qual principado de Deus que governa aquela nação, que está responsável pelos territórios daquela nação. Aí você vai perguntar o seguinte:
Olha também no capítulo 12, no versículo 1, capítulo 12 de Daniel, versículo 1, diz assim: neste tempo se levantará o grande príncipe. Olha aqui, capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde o que houve nação naquele tempo. Mas neste tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Não é interessante, né? Isso. Miguel é anunciado aqui como o príncipe do teu povo. Miguel é o príncipe de Deus que é responsável por guardar Israel. Miguel é mencionado na Bíblia 5 vezes. Por 5 vezes Miguel é mencionado na Bíblia. Eu falei de Judas, que fala da disputa pelo corpo de Cristo. Dê um pulinho lá em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Falando desse príncipe de Deus chamado Miguel. Capítulo 12, versículo 7 diz assim: e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui vai falar de uma guerra que houve no céu, e diz a Bíblia, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, a grande guerra no céu. É interessante que você vai ver Miguel um príncipe, e ele tem os seus anjos, ele não fala dos anjos de Deus, anjos que estão como soldados que estão assim de Miguel. Aí você vai dizer assim: pastor, todas as vezes que Miguel é mencionado na Bíblia está associado à guerra? Todas as vezes que Miguel é mencionado na Bíblia está associado à guerra. Você vai perguntar assim: e por que Deus destacou Miguel para ser o guardião de Israel? Precisa responder? Precisa responder? Por que Miguel é o guarda, é o príncipe que guarda o território de Israel? Precisa responder? Existe lugar no planeta Terra onde exista mais guerra, mais suposição de guerra, mais tensão de guerra do que aquele território? Quem é o príncipe de Deus que está ali montando guarda? Miguel. Não precisa não, homem. Israel é o território de maior conflito que existe na Terra. Para um território daquele, Deus vai mandar quem? Gabriel, que é um mensageiro? Deus vai mandar um príncipe da adoração? Deus vai mandar um príncipe, sei lá, de outra área? Não, Deus vai mandar um príncipe da guerra. Por quê? Ali se exige guerra. Ali se exige guerra. Então há uma guerra 24 horas por dia. Então Deus mandou para quem? Vai lá, Miguel. Fica lá, tu é o responsável por aquele território. Todas as vezes que Miguel é mencionado na Bíblia, está atrelado à guerra. Guerra, guerra, guerra. E onde é que é o quartel-general dele? Lá em Israel. Lá em Israel. Lá em Israel. No versículo 10 até o versículo 19, ele recebe um toque especial do céu, né? Do versículo 10 até o versículo 14 nós já falamos. Deus levanta ele, né? E o que vai colocar Daniel de pé no meio de toda essa coisa assombrosa é a certeza de que ele é amado. Amados, nós podemos estar na maior batalha espiritual que existe, na maior guerra que existe, mas o que nos coloca de pé é a certeza do amor de Deus por nós. Estas coisas, elas não devem consumir o nosso coração, não devem ser... Não, elas fazem parte... Miguel é bruto que nem eu, disse o William, já chega descendo o bufete. É desse jeito, William. Miguel gosta de uma briga. Teve briga, chegou o Miguel. Foi briga pelo corpo de Moisés, foi briga no meio dos anjos, foi briga com o dragão, é briga lá em Israel. Cada briguento é esse. É verdade, né? Outra coisa que no versículo 12 vai trazer aqui claro para nós é que os céus se movem em favor da oração de Daniel. As orações movem os céus. As orações fazem o céu se mover. Irmãos, por que, pastor? Não sei. Aprove a Deus na sua soberania que
o céu se movesse através de oração. Aprove a Deus, na sua soberania, que as coisas acontecessem pela oração. É a oração que move os céus, é a oração que fortalece os anjos, é a oração que faz as coisas acontecerem na nossa vida. Outra coisa, no versículo 14 diz assim: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. O futuro está nas mãos de Deus. Daniel está aqui recebendo uma instrução, mostrando que há uma visão de Deus para um tempo muito distante. Um tempo muito distante. Nós vamos falar nisso nas próximas aulas. Um tempo muito distante. E você pode dizer, o futuro está nas mãos de Deus. Deus tem o futuro nas suas mãos. E aí nós precisamos entender a soberania do Senhor. E para você entender a soberania do Senhor, e quando você entende este Deus soberano, você tem que passar a entender o seu papel no meio de tudo isso. Eu conversando ontem, né, com alguém, e eu falando, né, nós temos que mudar esta nossa mentalidade. A mentalidade de funcionários de Deus. Nós não somos funcionários de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. Então, assim, os planos de Deus para a minha vida, eles não são paralelos aos projetos do reino. Os planos, os propósitos, os sonhos de Deus para a minha vida, eles estão altamente inseridos dentro de um plano muito maior, um futuro glorioso, de um projeto muito maior, que Ele tem o controle de tudo isso. Então, comece a se enxergar dentro do reino de Deus. O reino de Deus não é uma coisa que está ali ou acolá, como disse Jesus. O reino de Deus está dentro de nós. Nós somos parte do reino. O reino de Deus é nosso. Nós somos filhos, exatamente, irmã Maria. Nós somos filhos. E diz a Bíblia assim, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, assim, o reino é nosso. Quando você se envolve com o reino, você está se envolvendo com algo que é teu, é tua herança, é tua vida, é você. Então, muda essa mentalidade. Eu estou trabalhando para Deus. Às vezes você ouve as pessoas dizerem coisas do tipo, Senhor, mas eu sou fiel a Deus nisso, eu fiz aquilo, eu não aceito tal coisa acontecer comigo, porque eu estou passando por uma crise financeira, mas eu sou dizimista, mas eu sou... Meu amigo, você está com a mentalidade de empregado, você está com uma mentalidade de funcionário. Você não é funcionário do reino, você é parte do reino, sabe? Então, assim, tudo que você tem é do reino. Então, esse discurso em oração, ele não é válido. Como se você estivesse barganhando. Como se você tivesse... Não. Você faz parte do reino. Não tem essa coisa meu e teu. É nosso. Faz parte do reino do Senhor, né? Então, assim, que o futuro está nas mãos do Senhor. No versículo 16 e versículo 17 diz assim, então... uma como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios e abri a boca. E disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me restou força alguma. Olha a guerra aqui, sentida na pele. Ele diz assim, como pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Já não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. Aquilo que nós já temos falado, né? Muitas vezes você entra num embate espiritual, no meio de uma guerra espiritual, no meio de um confronto espiritual, de revelações de Deus, e o teu corpo morre. Você, Daniel diz, não restou força em mim, não tem fôlego em mim, e o anjo toca nele para o fortalecer, né? Versículo 18 até o versículo 21, ele diz assim, então um semelhante a um homem me tocou outra vez e me fortaleceu. Que coisa, né? A experiência espiritual, a experiência com o mundo espiritual esgotou as forças de Daniel. Mas aí Deus manda um fortalecimento para ele. No versículo 19 diz assim, e ele me fortaleceu e disse, não temas, homem muito amado. Gente, isso aqui é de torar os canecos, né? Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Ser forte e tem bom ânimo. Falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Aleluia! A palavra, né? Como é que Deus fortalece o seu servo? A palavra. O meu povo perece porque falta conhecimento.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O que me fortalece é a palavra. O anjo libera a palavra e ele diz, e chega uma hora que ele percebe os efeitos da palavra no seu próprio corpo físico. E ele diz, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Continua falando, eu estou sendo fortalecido pelas palavras que tu estás dizendo. Uau! Uau! A palavra é tremenda, a palavra é força para nós. Não temas, né? Não temas. E no versículo 20, ele disse, sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, virá o príncipe da Grécia. E o que é a grande lição que Daniel vai nos trazer neste capítulo 10? Há uma guerra travada. Há uma guerra travada a nosso redor. Amados, preciosos e queridos irmãos, nós somos ovelhas do Senhor, mas nós somos soldados do seu exército. A Bíblia diz no Evangelho que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado à força e somente os violentos se apoderam dele. Mas diz também a palavra do Senhor que não é por força humana, nem por violência humana, mas é pelo Espírito. Ou seja, esta guerra, este confronto, esta força que faz com que o reino seja tomada, é uma força exercida no mundo espiritual. Não é aqui embaixo. Muitas vezes nós perdemos energia, perdemos tempo, nos degladiando uns com os outros, nos matando uns aos outros, com bobagens, e isso é uma tática do inimigo. A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste, uma casa dividida não subsiste. Nós gastando tempo, enquanto isso o inimigo vai armando, vai ficando livre para fazer o que ele bem entende, e nós estamos perdendo tempo, perdendo energia, perdendo foco, com coisas que não acrescentam absolutamente nada. Absolutamente nada. E veja uma coisa, o pastor Ivo foi a Jacqueline que escreveu, semelhantemente hoje que estamos vivendo uma guerra travada. Pois é. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo, nós já encerramos a aula de hoje, só as considerações finais, na próxima sexta-feira nós vamos para o capítulo 11. Deixa eu fazer uma consideração para vocês. Como é que nós vencemos esta guerra que nós estamos inseridos nela? Como é que a igreja do Senhor vence guerra? Como que nós vencemos guerra? Certo? Nós vencemos guerra em paz. Nós vencemos guerra em paz. Não existe nenhuma guerra que nos leve a perder a nossa paz. Não existe nenhuma guerra que nos leve a perder a nossa paz. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13. Eu quero encerrar com isso. Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Deixa eu ver. Espera aí. Aleluia. Não, desculpa, amado, desculpa. Romanos capítulo 16. Eu troquei Hebreus por Romanos. Romanos capítulo 16, no versículo 20, há um texto que nós temos que ter isso claramente dentro de nós, certo? A consciência da guerra, ela tem que estar dentro de nós para que nós não ignoremos que nós estamos numa guerra. Mas esta guerra, ela não vem para nos destruir, ela não vem para nos matar. Olha o que diz Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Guerra pura. Mas você vence de uma posição de paz. Você vence de uma posição equilibrada.
O Senhor que te traz a consciência da guerra, que suga as tuas forças, é o Deus que libera palavras que te fortalecem, que te renovam, que te coloca de pé. Você não vive esmagado, você não vive... não, isso não é guerra espiritual. Isso não é guerra espiritual, certo? Nós vivemos num constante renovo do Senhor. Certo? Nós vivemos num constante fortalecimento do Senhor. Nós estamos escondidos com Cristo. Porque esta guerra, ela é vencida a partir de uma posição em Deus. Guerra espiritual não se faz de peito aberto. Guerra espiritual não se faz indo com... Não, guerra espiritual se faz a partir de uma posição em Deus. Para mim, na Bíblia inteira, a maior declaração de guerra espiritual que eu encontro saiu dos lábios de Jesus. Quando ele chega e diz assim, vem aí o príncipe deste mundo. Ele não tem nada comigo. Tem nada comigo. Então assim, guerra espiritual é isso. Antes de eu inventar de esmagar Satanás, eu preciso ter consciência de que eu estou no Deus de paz. O grande problema é que as pessoas, quando falam de guerra espiritual, elas se concentram mais no inimigo do que no Deus de paz. Elas estão mais conscientes da guerra do que da posição na qual elas se encontram. Nós não temos que gastar tempo nem energia com o inimigo. Nós gastamos tempo e energia do Deus. E aí, escondidos com Cristo em Deus, nós emitimos decretos, nós oramos, nós jejuamos. Veja, Daniel vai orar a profecia. Daniel vai jejuar pelo arrependimento. Daniel vai buscar a face do Senhor. Deus mostra toda... Enquanto isso, a guerra está travada lá em cima. Daniel não está nem aí com a história. O alvo de Daniel é Deus. O alvo de Daniel é a presença. O alvo de Daniel são as promessas do Senhor. Daniel está envolvido com Deus. Deus é que envia os anjos para comprar a briga com os príncipes das trevas. Não é Daniel. Daniel não gasta um minuto com o príncipe da Pérsia. Daniel não gasta um minuto com o príncipe da Grécia. Daniel gasta 21 dias em jejum e oração aos pés do Senhor. Do Senhor é a guerra. Entende? O ritual passa por uma vida escondida com Cristo em Deus. Gaste tempo com o Senhor. Vá adorar a Deus. Deus tem todo o projeto de batalha já tudo pronto nos seus gabinetes celestiais. Então Deus vai destacando os anjos para onde precisa. E como é que eu vou fazer? Você não tem que se concentrar nos príncipes das trevas. Você tem que se concentrar em Deus. Você não tem que gastar tempo com demônio. Você não tem que gastar tempo com cão. Você tem que gastar tempo com o Senhor. Enquanto você gasta tempo com o Senhor, você está fortalecendo os anjos do Senhor para guerrearem as tuas guerras. Você não está nem vendo. O anjo que disse, olha Daniel, 21 dias tu estava aqui sem comer, né? Tu estava aqui em jejum, em oração, diante do Senhor, e eu estava numa guerra lá com o príncipe da Pérsia. E veio Miguel do tirinete comeu lá em cima. E Daniel sabia disso? Não. O que é que Daniel sabia? Há uma promessa, há uma resistência para que a promessa se cumpra. Eu vou para a presença do Senhor. Eu vou para os pés do Senhor, que cumpre a promessa. E aí, o que é que Deus vai fazer? Ele tem os seus exércitos celestiais. Ele dará ordem aos anjos, não sou eu. Ele dará ordem aos anjos. As nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Em Deus. Nossa luta é contra carne e sangue? Sim, nós vamos nos revestir daquilo que Deus nos deu. É Deus. É em Deus que eu encontro força. É em Deus que eu encontro fortaleza. É em Deus que eu sou renovado. É em Deus que eu sou restaurado. É em Deus que eu me posiciono. Pois é, Alessandro, nós esquecemos que existe um exército de anjos ao nosso favor, mas debaixo do comando de Deus. Entende? Há um exército de anjos. No mínimo, para cada cão tem 3 anjos.
Para cada cão tem 3 anjos. A Bíblia diz que a terça parte dos seres celestiais foram com Lúcifer, então foi-se embora 30%. Ficou 70%. Ficou no mínimo 70%. Certo? Mas aí a Bíblia vai dizer o quê? Os anjos são espíritos ministradores a serviço do que iam herdar a salvação. Um exército de anjos que nos guarda, que nos protege, debaixo do comando de Deus. Ele dará ordem aos seus anjos ao meu respeito. Ele dará ordem aos seus anjos ao meu respeito. Ele dará ordem. Então, meu irmão, se eu quero vencer as guerras, eu vou aos pés daquele que dá a ordem. Eu tenho que ter tempo com aquele que dá a ordem aos anjos. Senão, eu vou de peito aberto contra o inimigo. Sabe por que nós apanhamos muito? Porque nós vamos de peito aberto contra o inimigo. Quando, na verdade, até os anjos respeitam os demônios. E quando eles precisam de reforço, Deus envia reforço. Deus envia. Deus enviou Miguel. Não foi Daniel que enviou Miguel. Não foi o outro anjo lá que enviou Miguel. Foi Deus que enviou. Como resposta à oração de Daniel. Meu irmão, ora, meu irmão. Meu irmão, vai para os pés do Senhor. Meu irmão, vai para a presença de Deus. Ah, pastor, a guerra está travada. Vai para os pés do Senhor. E Ele dará ordem aos anjos dele ao teu respeito. Enquanto isso, você é renovado em Deus. Você tem paz. A guerra está torando e você está em paz. Por quê? Porque você está na presença de Deus. Eu estou em Deus. Ai, mas a guerra é uma luta, né, irmão? Eu não sei o que é isso. Eu estou escondido com Cristo em Deus. Ai, mas o negócio está aí, o mundo, estamos vivendo uma guerra travada a nível mundial. Pastor, como é que o senhor está? Em paz, em paz, em paz. Por quê? Porque eu não estou no meio dessa guerra, não. Eu estou em Deus, orando todo dia, o dia todo, me encontrando com vocês todo dia. O que é isso que nós estamos fazendo? Sala do trono, todo dia. O que é isso? Guerra espiritual pura. Enquanto nós adoramos, Deus dá ordem aos seus anjos e as coisas vão acontecendo. Enquanto nós estamos guardados no Senhor. Estamos aqui dando grito, principado do coronavírus, principado do Covid, demônio do Covid, cão do Covid. Não, que cão de Covid? Eu quero saber de Covid, nem de corona. Eu quero saber da sala do trono. Eu quero saber do Senhor Todo-Poderoso, eu quero estar com Ele e apresento a Ele, Senhor, olha aqui o que está acontecendo ao redor do mundo. Enquanto eu te adoro, tu darás ordem aos teus anjos ao meu respeito. Eles me guardarão de todo mal. Eu te adoro. Enquanto eu ministro o teu coração, tu envia os reforços aos 4 cantos da terra. Enquanto eu me dedico a ti, tu envias a tua bênção. Enquanto eu estou na tua presença, enquanto eu estou me derramando aos teus pés, enquanto eu estou contigo, Senhor, as coisas estão acontecendo. E o tirinete está comendo lá em cima, e o pau tá rodando, e tá todo mundo brigando, é anjo com cão, cão com anjo, menino, olha, o tirinete tá grande, e eu, perdido na sala do trono, digno de glória, louvado e engrandecido é o teu nome, na presença do rei, a abundância de alegria, na sua mão direita, e aí o que acontece? Mente sadia, pensamentos bons, centrado, equilibrado, nada de desespero, nada de pânico, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque espera em ti. A Deus a glória. Pai, obrigado por mais esta aula. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, meus queridos companheiros de jornada. Ensina-nos, Senhor, que o maior nível de batalha espiritual é na sala do trono. O maior nível de combate que nós podemos ter é estar diante de ti, em adoração, onde as coisas acontecem e onde tu darás ordem aos teus anjos a nosso respeito. Obrigado por mais este Shabat. Dá-nos uma noite de sono, uma noite gloriosa, e amanhã, quando nós nos reunirmos aqui para celebrar Pentecostes, para ministrarmos sobre este dia tão especial, Senhor, que o teu Espírito ministre aos nossos corações e que nós sejamos renovados, fortalecidos e instigados pelo teu Espírito a ir e fazer discípulos de Jesus nos 4 cantos da terra. Em teu nome, amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe os amados. Não esqueçam, vá ter o seu banquete de Shabat, certo? E é isso. Se cuide
E a gente se encontra amanhã às 7 horas. Amanhã às 7 horas nós temos culto aqui. Compartilha este vídeo com outras pessoas. Se foi bênção para você, envie para o maior número de pessoas possível. E a gente tá junto. Um grande abraço, fiquem com Deus. Shabbat Shalom.